Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 3 e 4, diz assim: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém, irmãos? Hoje a nossa mensagem é especial, porque é dedicada mais uma vez às nossas irmãs de oração, lá da igreja de Cássia. Gostaríamos de deixar o nosso abraço a todas as irmãs que têm orado por nós, irmãs preciosas. Elas são pastoreadas pelo reverendo Marcos, pastor desta igreja, que é a nossa igreja de origem. Um abraço a todos. Quebrantamento. Esta é uma palavra que é fundamental nos nossos dias. O que nós mais precisamos é de um quebrantamento. Nesse texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, Deus haveria de realizar uma grande obra em Israel, e ele iria usar o profeta Jeremias. Antes dele realizar essa obra, ele vai chamar o profeta e vai levá-lo até uma cerâmica. E nesta cerâmica, nós podemos ver o profeta vendo um oleiro, tomando barro nas suas mãos, trabalhando na roda, e ele formava um vaso. Todavia, aquele vaso não saiu segundo a sua vontade. O vaso saiu defeituoso. Então o oleiro toma aquele vaso, quebra, esmaga aquele vaso e faz um vaso novo, agora segundo a sua vontade. Da mesma maneira que o profeta teve aquela magnífica visão, Deus haveria de agir no meio do seu povo. E o mesmo Deus que foi ontem, é hoje, vai ser sempre. Ele ainda realiza a sua obra nos nossos dias. Deus precisa quebrantar o seu povo. É possível que essa pandemia, essa adversidade toda pela qual nós estamos passando, é porque Deus quer agir. Deus quer agir no mundo, Deus quer agir na nossa nação, Deus quer agir nas nossas vidas. Mas para que Deus possa agir, é necessário que o povo passe por esse quebrantamento. Se nós observarmos bem, a história do oleiro não é diferente da história de Deus e do seu povo. Da mesma forma que o oleiro tomou o barro nas suas mãos, Deus também nos criou do barro. O homem não surgiu do macaco, o homem veio das mãos de Deus. Deus, que havia criado através da sua palavra em 6 dias todo o mundo, ele vai criar ainda no 6º dia o homem por último. Só que ele cria o homem de maneira diferente, porque ele cria o homem da matéria já existente, que foi o barro. Deus podia criar o homem do ouro ou da prata, mas Deus cria o homem do barro. Por quê? Para que o homem não se vangloriasse de ter sido criado pelo ouro ou pela prata, mas também para que o homem fosse mais facilmente moldado por Deus. Deus criou o homem com as suas próprias mãos, para mostrar que o homem está sempre nas mãos de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Assim como aquele barro estava nas mãos do oleiro, todo ser humano está também nas mãos de Deus.
Todos nós somos inteiramente dependentes de Deus para todas as coisas. Mesmo aquele homem que não crê em Deus, mesmo aquele que blasfema contra Deus, mesmo aquele que se julga todo-poderoso, ele está nas mãos de Deus. Deus pode agir quando, como e onde Ele bem quer. Todos estamos nas mãos de Deus. Mas não fique triste por estar nas mãos de Deus, porque se nós estamos nas mãos de Deus, é lógico que estamos em mãos excelentes. Não poderíamos estar em mãos melhores. Através da mão de Deus, o homem foi formado. Assim como aquele oleiro pega o barro, matéria bruta, e trabalha naquele barro, fazendo daquele barro um vaso, um utensílio precioso, Deus formou o homem à sua própria imagem e semelhança. Deus toma aquele barro nas mãos e forma o homem, e sopra nas suas narinas o fôlego de vida através do seu espírito, e o homem veio a ser alma vivente, um ser maravilhoso, um ser humano, criado à própria imagem e semelhança de Deus. Nenhuma criatura tem esse privilégio. Todavia, sabemos que o homem formado por Deus, ele foi deformado pelo pecado. Essa é a triste história da humanidade. Vemos aqui que aquele oleiro toma aquele barro e começa a formar o vaso, mas o vaso saiu com defeito, não saiu segundo a sua vontade. O homem foi criado perfeito, o homem foi criado sem pecado, o homem foi criado sem mácula, sem defeito algum. Mas nós sabemos que há uma triste história na vida da humanidade, quando naquele momento a serpente entra no paraíso e leva o homem à queda. E quando o homem, ao desobedecer a Deus, juntamente com a sua mulher, eles caem, e o homem formado por Deus é deformado pelo pecado. Ele assume uma nova forma, outrora uma forma, a imagem e semelhança de Deus, um homem puro, um homem santo. Agora, por causa do pecado, um homem deformado, corrompido, depravado, sujeito à morte, sujeito a todo sofrimento e sujeito a toda imoralidade. Esse é o homem deformado pelo pecado, que não é o homem segundo a vontade de Deus, é o homem torto, é o homem depravado. Mas, assim como aquele oleiro, ao ver que o seu vaso estava deformado, estava defeituoso, ele então esmaga aquele vaso, quebra aquele vaso, e ele começa a fazer um vaso novo. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que nós não devemos nos conformar com esse século, nós não devemos tomar a forma desse mundo. Por isso, o homem que foi depravado e deformado pelo pecado, ele precisa ser modificado, ele não pode se conformar. Será que você é conformado? Será que você tomou já a forma desse século, a forma desse mundo, e já se acostumou a ter uma vida de miséria, uma vida de depravação, uma vida de sofrimento, uma vida que vai te levar à morte? Então você é um ser miserável, sem esperança, sem alento. Mas Deus quer modificar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Não se conforme com esse século, não se conforme com a sua vida, mas se coloque nas mãos de Deus. A Bíblia fala assim: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que Ele te exalte. O homem formado por Deus e deformado pelo pecado, ele não pode se conformar com a sua derrota, com a sua aflição, com a sua angústia, mas ele tem que se colocar nas mãos de Deus. Assim como aquele barro se rendeu ao oleiro, você deve se render a Deus. Não se conforme com a sua miséria, mas deixa Deus tomar a frente da sua vida, deixa Deus colocar a mão na sua vida, deixa Deus te tocar. Quantos
que foram tocados por Jesus e foram transformados. E esse é o homem que Deus quer, um homem quebrantado, rendido e inteiramente dependente de Deus. Deixa Deus pôr a mão na sua vida, não se conforme com a sua miséria, deixa Deus transformar. O homem que se rende a Deus, se rende em oração, se rende em obediência, se rende em fé, se rende em consagração, ele é um homem sujeito ao trabalho de Deus, porque assim como aquele oleiro trabalhou naquele barro, transformando aquele vaso defeituoso num vaso novo, um vaso agora segundo a vontade do seu possuidor, Deus também, Ele quer nos quebrantar, Ele quer atuar na nossa vida para que nós sejamos vasos novos. Deixa Deus transformar, dar uma forma nova a você. Esse é o homem que Deus quer. Não é um homem conformado com o pecado, conformado com o mundo, mas um homem transformado pela renovação da sua mente, para que ele possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa Deus te dar uma nova forma, deixa Deus te transformar. Quando nós nos rendemos a Deus, Deus através do Espírito Santo, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a tirar os defeitos, tirar aquilo que o pecado tem destruído, para nos dar uma nova forma, agora segundo a sua vontade. Esse é o processo de santificação que se consiste na mortificação do velho homem para a restauração do novo homem. O velho homem é um homem pecador, corrompido à imagem de Adão, o primeiro Adão. O novo homem é um homem transformado por Deus, à imagem de Cristo, o homem perfeito, o homem que Deus foi, o homem que Deus quer que sejamos, o homem a qual todos nós devemos imitar, o homem sem defeito, o homem sem pecado, o homem vencedor, o homem que destruiu na cruz o propósito de Satanás, esmagando a cabeça da serpente, derrotando o pecado, o salário do pecado que é a morte, e o autor do pecado, Satanás. Jesus é aquele que sempre nos conduz em triunfo. Seja um homem transformado, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus remover, tirar tudo aquilo que realmente tem causado derrota, destruição, depressão, angústia na sua vida. Deixa Deus fazer de você um vaso novo, um homem novo, uma mulher nova, uma pessoa nova. Deus pode te transformar, Deus quer te transformar em uma pessoa vitoriosa. Quando Deus põe a mão, quando Deus restaura, aquele homem sujeito ao pecado passa a ser liberto desse pecado para servir ao Deus Todo-Poderoso. Um homem que outrora tinha a imagem corrompida, agora tem uma imagem restaurada, e ele pode ter o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você quer essas bênçãos, se renda na mão de Deus, deixa Deus quebrantar, deixa Deus fazer a obra. Para quê? Para que você seja útil ao seu possuidor. A Bíblia fala que nós devemos ser vasos de honra, úteis ao nosso possuidor. Um vaso de barro, mas que há dentro dele um tesouro preciosíssimo, a saber, o próprio Espírito Santo. Seja um vaso de honra, um vaso de bênçãos, um vaso útil ao seu possuidor. Deus quer te transformar para que Ele possa te usar na sua obra, usar para que você seja bênção, usar para que você possa propagar o Evangelho, usar para que você seja uma pessoa vitoriosa em todo sentido. Aquele vaso, ele foi transformado pelo oleiro e depois ele se torna um vaso útil àquele que iria adquiri-lo. Da mesma forma, Deus, que nos comprou com um preço, nós não fomos resgatados com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele passa a ser o proprietário da nossa vida, para que possamos ser bênçãos
bênçãos no mundo, bênção na cidade onde nós moramos, bênção na nossa família, bênção na igreja. Eu não sei que dom espiritual Deus dá a você, mas se você deixar Deus te quebrantar, se você deixar Deus atuar na sua vida, Deus vai transformar você, vai dar uma nova forma a você, uma forma de um homem, de uma mulher vitorioso e vitoriosa, sempre pronto a servir esse Deus magnífico, sempre pronto a glorificar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Que se você deixe Deus trabalhar na sua vida, se renda a esse Deus e Ele vai dar a você uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz, fique com Deus. Amém.